Muito bem, estamos aqui mais uma vez, nesse nosso vídeo semanal. Bom, eu espero que você seja alimentado pelo poder de Deus ao ouvir a sua palavra. Não as minhas palavras, mas as palavras de Cristo, as palavras de Deus que foram reveladas para a nossa salvação. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Mateus, no capítulo 2. É o primeiro evangelho ali do Novo Testamento, Um dos 3 evangelhos chamados sinóticos. Enquanto você vai abrindo, eu vou estar galerando aqui para poder ganhar tempo e deixar você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, tá bom? Eu espero que você esteja bem. Espero que Deus tenha protegido e guardado você da última sexta-feira para esta e que a sua vida continue sempre nas mãos do Senhor, de sua e da sua família, tá bom? Então, eu acho que já deu tempo, de você abrir em Mateus capítulo 2. E nós vamos ler ali a partir do verso 1 até o verso 16. Nascimento de Jesus ali e a história de Herodes tentando matá-lo, tá bom? Vamos lá, a partir do verso 1, na minha tradução, diz assim, Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Por aquele tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria, perguntou. Verso 5. Sim, em Belém, disseram eles, porque isto é o que o profeta Miqueias escreveu. Lá em Miqueias 5, verso 2, se eu não estou enganado, há essa profecia. Verso 6. Ó pequena cidade de Belém, você não é uma vila judaica sem importância, porque o rei será levantado daí para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, que são aqueles que você na sua Bíblia lê como magos, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele. Verso 8. Vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa adorá-lo também. Verso 9. Depois deste encontro, os sábios puseram-se a caminhar outra vez. Então a estrela apareceu-lhes novamente sobre Belém. E vendo a estrela, a alegria deles foi enorme. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para adorar. Então abriram seus presentes e lhe deram ouro, incenso e mirra. Mas, quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhe tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levante-se e fuja para o Egito com a criança e a mãe.
Fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar a criança. Naquela mesma noite, ele partiu para o Egito com Maria e a criancinha, e ficou lá até a morte do rei Herodes. Isto cumpriu a predição do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios lhe haviam desobedecido. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nas propriedades próximas, pois os sábios lhe haviam dito que a estrela tinha aparecido pela primeira vez 2 anos antes. Muito bem. Esse aqui foi o texto bíblico que nós lemos até agora. Eu vou fazer uma breve oração, tá bom? Feche os seus olhinhos. Maravilhoso Deus, por favor, eu peço que a Tua palavra, ela seja revelada aos corações dos ouvintes, Senhor. Naqueles que assistirem esse vídeo, eles se sintam tocados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nessa minha tradução, já ficou claro assim, uma ideia errada que algumas pessoas têm, por causa das tradições e da forma como se celebra o Natal, aquelas coisas assim, dão uma falsa ideia de que os reis magos, por exemplo, na sua tradução magos, na minha sábios, eu vou explicar isso para você também bem rapidamente, por que sábios e por que não magos. Dá uma ideia de que os sábios ou magos, eles foram encontrar Jesus lá aonde Jesus nasceu, numa estrebaria, né? Num lugarzinho apropriado para os animais ficarem guardadinhos durante a noite. Por causa da tradição, das imagens que a gente visualiza. Mas aqui no verso 16, ficou claro que Jesus aqui, quando fugiu para o Egito, ele já tinha, e os sábios foram lá adorá-lo e entregaram os presentes. Jesus já tinha 2 aninhos de idade, já era uma criancinha que já andava, né? Já aprontava as suas peraltices, né? Mexendo nas coisas que não deve, mexendo nas ferramentas de José, né? Que era carpinteiro, vamos dizer assim, aquelas ferramentas precisas, afiadas. Imagina, né? A preocupação com Jesus mexendo nessas coisas. Era um menino como outro qualquer, um menino muito especial. E o certo é chamá-los de sábios, porque esses homens que vieram adorar a Jesus, que vieram do Oriente, lá de onde eles lá de onde eles vieram, eles eram equivalentes aos sacerdotes judaicos, homens de grande sabedoria, de grande respeito, pessoas que gozavam de um conhecimento, pessoas assim realmente letradas nas ciências, etc, etc. Magos não tinha o sentido pejorativo que passou a ter depois, em que nós entendemos que mago é alguém que faz magia negra. A gente vê hoje nos cinemas, né? Uma série de filmes com magos, e eles fazem coisas assim sobrenaturais, não é isso? Naquela época não era isso que esses homens eram, tá bom? Era outra coisa, só para você ficar sabendo aí. Muito bem. Aqui Mateus usou 2 textos bíblicos, o de Malaquias, né, para falar lá sobre a estrela de Belém, aquela coisa toda, né? Lá no início nós lemos, né, que ele nasceria em Belém, né? Isso foi profetizado pelo profeta Miqueias. Vamos nos lembrar
que Jesus era descendente de Davi, da linhagem de Davi, né, como profetizado, e Davi, a família de Davi nasceram em Belém. Era lá que a família de Davi era oriunda, né, da onde ele foi buscado por Samuel para se tornar rei. Então, assim, eu agora vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre um personagem terrível dessa história, para vocês conhecerem um pouquinho do que significou o que estava escrito aqui. Quer ver? No verso 3, lá no verso 3, que diz assim, ó: o rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, a pergunta do verso 2 sobre o rei dos judeus que havia nascido, né? E Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é o seguinte: esse rei Herodes, ele era conhecido por ser um rei assassino. Ele era, assim, muito perigoso. E esses rumores era o medo que as pessoas ficaram ao saberem que esses sábios vieram e anunciaram que a estrela estava mostrando o lugar onde havia nascido o rei dos judeus. Isso aí foi tremendo na cidade de Jerusalém naquela época, porque imagina só, o rei Herodes, ouvindo isso aí, e ficou absurdamente preocupado com a ideia de um rei nascido dos judeus que iria reinar novamente sobre os judeus. Ele, Herodes, era o rei, entre aspas, dos judeus, instituído pelos romanos. Herodes, ele era parte judeu e parte edomita, um dos povos que se tornaram odiados pelos judeus. Como ele prestou muitos bons serviços aos romanos, ele acabou sendo nomeado como governador de toda a Judéia. Judéia era exatamente a região onde ficava Jerusalém. Então, ele foi nomeado ali no ano 40, no ano 47 a.C., e no ano 40 ele foi nomeado, recebeu o título de rei. Primeiro governador, depois recebeu o título de rei, porque os romanos gostaram tanto dos serviços de Herodes, porque aquela região ali é conflituosa, uma região de brigas e guerras e rebeldias contra os romanos, e Herodes, com mão forte, um homem terrível, ele botou a casa em ordem. Ele fez aquela região ficar tranquila durante esse período em que ele reinou sobre a Judéia ali. E isso para os romanos foi algo assim especial, porque aquela região dava um trabalho terrível para eles. Então ele foi nomeado ali rei pelos romanos daquela região ali, da região da Judéia. O Herodes, ele também tinha um lado político muito interessante. Ele sabia lidar bem com o povo para poder criar essa situação de paz, né? Ser um homem aceito, vamos dizer assim. Olha que coisa curiosa, né? Porque a gente só conhece o Herodes lendo a Bíblia ali, aquele trechinho, o Herodes que manda matar as crianças, né? Mas ele também foi muito generoso em alguns aspectos para poder conquistar esse apoio político. Ele, por exemplo, atenuou os impostos para que o povo ficasse mais aliviado. Quando veio uma grande fome sobre aquela região, ali por volta do ano 25 a.C., chegou a tirar da sua própria fonte de renda, o seu próprio tesouro, a prata para comprar trigo e reparti-lo com os famintos.
foi um grande construtor, por exemplo, ele reconstruiu o templo de Jerusalém, reformou o templo, né? Fez uma reforma lindíssima, fez o templo voltar a ter assim uma glória fantástica, e as pessoas chegam às vezes até a dizer que esse é um terceiro templo. Não é, foi uma reforma, mas ficou tão especial e tão melhor do que o segundo templo, que alguns chegam a dizer que esse era o terceiro templo. Então assim, ele também foi um homem que soube trabalhar bem esses aspectos, né? Esses aspectos ali para conquistar o povo e poder dominar sobre eles. Mas não se engane, Herodes era um tremendo do mau caráter. Ele era um homem exageradamente desconfiado, como são todos os homens maus. A pessoa que faz mal aos seus semelhantes, que vive praticando o mal, ele sempre espera receber o mal, sempre. Então se torna uma pessoa extremamente desconfiada. E à medida que ele foi envelhecendo, esse problema se acentuou mais ainda. Olha só o tipo de coisas que Herodes fez por causa dessa desconfiança, de que ele poderia ser destronado, que ele poderia ser assassinado, ou qualquer coisa parecida. Ele passou a ser conhecido como um velho criminoso. Era assim que as pessoas se referiam a ele, porque qualquer pessoa que ele suspeitava, ele mandava matar. Vou mostrar aqui para vocês algumas dessas. Ele mandou matar a sua própria mulher, Mariane, a sua mãe, Alexandra, a seu filho mais velho, Antípater, e os 2 filhos de Antípater, os seus 2 netos, Alexandre e Aristóbulo. Mandou matar a mulher, a mãe, o filho e os 2 netos. Ele, queridos, fez isso com as suas próprias mãos. Inacreditável, né? Ele, matou com as suas próprias mãos. Bom, tem uma frase aqui que é interessante. O imperador Augusto, ali da época de Herodes, né, chegou a cunhar uma frase que dizia assim, essa eu vou ter que ler para poder ficar certinho, que dizia assim, era mais seguro ser um porco, o animal porco, nos chiqueiros de Herodes, do que ser filho dele. Olha só que coisa impressionante essa frase que o imperador romano Augusto cunhou, teceu sobre Herodes. Como era perigoso, né, ser próximo de Herodes. Bom, essa natureza amarga, selvagem e retorcida que era Herodes, né, que era a natureza de Herodes, disposto a executar qualquer um, quando chegou aos seus 70 anos, que ele sabia que logo morreria, ele mandou fazer, sabe o quê? Ele saiu de Jerusalém, foi para Jericó, foi morar em Jericó, uma das mais belas de todas as cidades da época, porque ele havia reformado tudo ali em Jericó. E ele disse o seguinte, ele deu uma ordem para que se encerrasse, prendesse um grupo de cidadãos dos mais destacados de Jerusalém, sobre acusações falsas, e deu uma ordem: quando ele morresse, todos esses homens que estavam presos deveriam ser executados imediatamente. Sabe qual era a ideia? É que o povo judeu pranteasse a morte desses homens e, ao mesmo tempo, também estaria chorando por ele, Herodes, porque ele sabia que ninguém choraria a sua morte. Ele mandou que esses homens fossem executados quando ele morresse,
para que Jerusalém pranteasse a morte dessas pessoas e ele se sentisse pranteado também. Olha que tipo de homem é esse. Daí dá para você entender aquele verso 3 que nós lemos, que a cidade de Jerusalém entrou em pânico quando soube da notícia de que os sábios avisaram Herodes que havia nascido um bebê há 2 anos atrás, que se tornaria o rei dos judeus. O que ele seria capaz de fazer? Muito bem, lá no texto bíblico diz que Herodes convocou os principais dos sacerdotes e dos escribas. Os escribas eram os doutores na lei e nas escrituras. Os sacerdotes eram um grupo relacionado às questões religiosas, né? Os príncipes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, também conhecido como príncipes dos sacerdotes, foram convocados aqui. Bom, e aí revelaram a Herodes que essa criança nasceria em Belém, segundo as Escrituras. E Herodes, então, chama os sábios e tenta dissuadi-los de que tinha boas intenções para com a criança, e assim que eles achassem a criança, avisassem que Herodes também queria ir lá adorar a criança. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e aí aqui é onde entra o ponto fundamental do sermão deste dia. Aqui no texto bíblico aparecem 3 grupos de pessoas representadas por Herodes, um grupo de pessoas, um outro grupo de pessoas representado pelos escribas, doutores da lei e sacerdotes, e um terceiro grupo, que são os sábios, ou magos, como você tem aí na sua tradução. E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. 3 grupos de pessoas. E eu vou começar a descrever cada uma dessas pessoas para você. E aí é preciso que você reflita. Esse chamado, essa leitura, essa descrição que eu vou fazer sobre esses 3 grupos de pessoas é um chamado a você à reflexão. Porque são 3 grupos de pessoas que estão diante do Rei, diante da face de Jesus, diante de uma notícia extraordinária, que foi agora a notícia de que o Rei dos judeus, o tão esperado, o tão esperado do povo judeu, o Messias tão esperado. Mas hoje é exatamente a mesma coisa, esses 3 grupos de pessoas continuam existindo. Como é que esses 3 grupos se comportam diante da face de Jesus? O primeiro grupo é o que tem a reação semelhante à de Herodes. É uma pena, mas esse grupo existe aos montes hoje. Muitos. Sabe por quê? Porque Jesus representa tudo o que eles odeiam, tudo o que eles não querem ser. Então, esse grupo é o que tem ódio e hostilidade para com Jesus. Herodes tinha medo que esse garotinho interferisse em sua vida, sua posição, seu poder, sua influência. Portanto, a primeira reação instintiva de Herodes foi eliminar esse problema. Ainda hoje, há os que estariam muito contentes se pudessem destruir a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nele, Jesus, eles veem aquele que interfere no seu modo de vida. Ou seja, recrimina, traz à luz
é que o modo de vida deles não é digno, não é decente, não é, sabe, moral. Eles querem fazer, esse grupo de pessoas, eles querem fazer a sua própria vontade. E Jesus não permite. Por isso é que, como Herodes, eles gostariam de matá-lo. Se pudesse matá-lo novamente, matariam. Fariam com ele a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. Jesus interferiu na vida daquelas pessoas, interferiu no modo de vida daquelas pessoas, interferiu na forma como eles vivenciavam a religião, como eles vivenciavam o relacionamento com o próximo, com tudo. E aquilo foi impraticável para eles. Como Herodes, outros homens não pensavam em outra coisa a não ser acabar com Jesus. E eles não ficam satisfeitos em acabar com Jesus só na vida deles, não, mas também na vida de outras pessoas. Eles não querem que Jesus seja real na vida de outras pessoas. Eles querem literalmente acabar com Jesus. A diferença é assim, o cristão é alguém que deixou de fazer a sua própria vontade. A vida dessas pessoas que querem destruir Jesus é exatamente o contrário. É uma vida de quem quer fazer apenas a sua própria vontade. Jesus faz um chamado a você para ser um cristão. Nesse chamado é para que você agora faça a vontade dele, Jesus. É por isso que essas pessoas não gostam. Muito bem. Então, aqui nós temos o primeiro grupo de pessoas. Aqueles que odeiam a Jesus, porque Jesus interfere no seu modo de vida, interfere no seu prazer, na sua vidinha do jeito que é, fazendo mal, fazendo, coisas erradas e outras coisas mais. Eles não querem que interfira nem na sua e não querem que isso sirva de padrão para outros, porque esses outros, como os cristãos, que agora deixaram de fazer a sua própria vontade e querem fazer a vontade de Jesus, eles são um contraponto, Estão sempre presentes, criando um contraponto. Então, a imoralidade deles, a vida deles fica muito refletida, Fica muito exposta. Muito bem, esse é um grupo que se assemelha a Herodes e aquelas pessoas que tramaram e mataram Jesus. O segundo grupo, dos quais aparecem no texto bíblico, é o grupo dos doutores da lei e sacerdotes, os chamados escribas e os sacerdotes. Qual é a reação desses grupos, desse grupo, escriba e sacerdote, diante da notícia de que nasceu Jesus? Jesus, o nome Jesus, ele está traduzido para o grego, mas no hebraico ele é Josué. O nome de Jesus é Josué. Yoshua. Esse nome, você sabe o que significa? Deus é a salvação. Só o nome, um nome de um rei que nasce com esse nome já deveria impressionar e criar um impacto tremendo, não é? Mas, queridos, esse grupo de escribas e de sacerdotes, ou seja, os religiosos da época, eles foram indiferentes ao nascimento de Jesus. Eles estavam muito bem acomodados, muito bem acostumados com o estilo de religião que eles seguiam. Uma religião destituída do verdadeiro amor de Deus, do verdadeiro amor ao próximo, mas era uma religião que cumpria com os requisitos que eles gostavam, eles faziam bem, eles se sentiam bem fazendo parte daquela religião. E esse rei aí só vai nos criar problema. Eles foram indiferentes, não se prepararam para ir, não se deram conta da importância, não foram lá adorá-lo,
não deram a mínima para Jesus. Esse é o segundo grupo. E aí tem um texto bíblico de Lamentações, no capítulo 1, verso 12, que se enquadra bem a esse tipo de pessoa, que diz assim, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? O coração deles não se comove para Jesus, não se volta para Jesus verdadeiramente. Eu tenho que acelerar um pouquinho aqui, que o tempo já está no fim. O terceiro grupo de pessoas são os reis magos, ou os sábios, como tem na minha tradução. Esses nós podemos resumir em duas palavras: reverência e adoração. Esses são os que desejam se pôr aos pés de Jesus e colocar-se aos pés de Jesus e entregar a Ele os seus mais nobres presentes, aquilo que eles têm de melhor. Esses magos ou sábios levaram a Jesus ouro, que era um presente que se dava aos reis. Nunca se chegava na presença de um rei sem levar um presente, e o ouro era um dos mais importantes presentes. Levaram o incenso, e o incenso era aquilo que era usado pelos sacerdotes no momento de intercessão a Deus pela vida das pessoas. Então era um presente destinado a um sacerdote. E a mirra, que era um perfume para ser usado no sepultamento das pessoas. Aqui é bem significativo, um presente de um rei, um presente de um sacerdote e um presente de quem iria dar a sua própria vida em favor de todos. Querido, sem lugar a dúvida, quando um ser humano toma consciência do amor de Deus em Jesus Cristo, não pode menos que sentir-se arrebatado pela maravilha, a resposta amante e o louvor. Eu espero que você atenda a esse chamado e se torne do terceiro grupo. Lembre-se que o primeiro são aqueles que estão completamente alienados de Deus. O segundo é aqueles que estão nas igrejas, participam delas, são religiosos, dizem que tem Jesus no seu coração, que amam, mas têm graves problemas porque não se entregam completamente a Deus, não fazem o que Ele realmente deseja, vivem uma vida acomodada de uma religião que faz aquilo que lhe interessa. O terceiro grupo é aquele que realmente se prostra e entrega o seu melhor a Jesus, todo o seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, os abençoe e os guarde, os livre.